Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem viver com paz, estabilidade, propósito, enquanto outras vivem confusas, como folhas levadas pelo vento? O Salmo 1 revela o segredo de uma vida firmada em Deus. Então fica comigo até o final e descubra como aplicar isso na sua caminhada. E juntos nós vamos orar por isso. Então deixa eu me apresentar, eu sou o evangelista Ronivon Júnior e hoje eu estou aqui para orar com você esse salmo. Então desde já coloque aí nos comentários a sua oração, o seu pedido de oração, talvez o nome de alguma pessoa que precisa de uma oração, que nós estaremos durante essa semana intercedendo por todas essas causas. Esse é o primeiro salmo da Bíblia e ele já começa abrindo dois caminhos bem distintos, o caminho do justo e o caminho do ímpio. Vamos refletir versículo por versículo e deixar que Deus fale ao nosso coração. Ou seja, no intervalo de cada versículo, nós vamos orar sobre esses temas específicos. E o Salmo 1, ele traz reflexões únicas para a minha e para a sua vida. Então não despreze esse momento. Fica comigo até o final que você vai ser impactado por esse salmo de uma forma que você talvez nunca foi antes. Então vamos lá. O primeiro versículo desse salmo, ele diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja, a progressão do afastamento de Deus, ou seja, primeiro a pessoa anda com o ímpio, depois ela para no caminho dos pecadores e por fim ela se assenta com os zombadores. É assim que o desvio espiritual acontece. Ele é devagar, ele é disfarçado e muitas vezes imperceptível. Nós não percebemos a força espiritual que nos afasta de Deus. A verdadeira felicidade, ela está, obviamente, em rejeitar esses caminhos e buscar a santidade de Deus. Então a primeira oração que nós vamos fazer nesse momento é sobre o tema livramento. Para que o Senhor livre você, a sua família, os seus, de todo laço, de toda seta do inimigo que possa tentar te desviar da rota, te desviar do caminho, do alvo que é Jesus Cristo. Então feche os seus olhos e vamos orar juntos. Senhor meu Deus e amado Pai, nós oramos agora ao Senhor, Pai, e pedimos ao Senhor que conceda a cada um de nós, a cada um dos teus filhos e filhas que estão nesse momento ouvindo essa oração, ou melhor, que estão nesse momento orando comigo, Pai, que nós estamos clamando a Ti por livramento, que o Senhor possa, Pai, nos conceder livramento de todas as setas do inferno, de todas as armadilhas de Satanás, que possam tentar nos desviar dos caminhos do Senhor. A minha oração nessa noite, Pai, é que o Senhor vá de encontro a cada causa que está sendo apresentada aqui, Pai, para que o Senhor haja em prol de cada um dos seus que estão clamando a Ti nessa noite. Espírito Santo de Deus, que o Senhor vá em cada casa, em cada lar, em cada família, em cada pessoa representada aqui, Pai. Que o Senhor alcance esses corações e limpe-os, purifique-os e livre-os, Pai, de toda seta de Satanás que possa tentar desviar, confundir os Teus filhos, Pai. Que eles permaneçam no caminho do Senhor e que haja livramento nesse dia de hoje, em que essa pessoa está ouvindo essa oração. Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, essa oração é uma oração importantíssima para cada um de nós nas nossas respectivas jornadas. E nesse momento nós vamos orar, nós vamos ler, meditar no versículo 2 desse salmo. E ele vai trazer como um tema muito importante o prazer na lei, ou seja, o prazer na palavra de Deus e a importância que isso tem. Então fica comigo, porque você vai entender de uma vez por todas a importância, o peso da palavra de Deus na sua vida. O texto diz assim: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite.
Meus queridos, o justo encontra prazer na palavra de Deus. Ele não lê por obrigação, mas por amor. Ele entende que ali está o seu alimento, a sua direção, a sua vida. Meditar de dia e de noite significa que a palavra está presente em tudo. No pensamento, nas decisões, nos relacionamentos. E você tem encontrado prazer na palavra de Deus? Você tem encontrado estar satisfeito, nutrido com a palavra de Deus? A palavra de Deus ela é importantíssima para a vida cristã, porque ela é o nosso norte, o nosso guia. Ela que nos leva em direção, nos apruma. Ela que não permite que nós nos desviemos do caminho do Senhor. E esse texto ele está falando de ter prazer, de meditar na palavra do Senhor, assim como nós estamos fazendo aqui agora. Então fica comigo até o final, para que nós possamos juntos terminar esse salmo com prazer, com alegria e com amor e paixão pela palavra de Deus. E nós vamos orar agora para que Deus coloque nos nossos corações prazer pela sua palavra, amor, desejo pela tua palavra. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Espírito Santo de Deus, eu oro nesse momento, Pai, para que o Senhor vá de encontro a cada coração, de cada pessoa que está conosco aqui. Espírito Santo de Deus, que essa pessoa desenvolva um amor pela sua palavra, um prazer pela sua palavra, em meditar na tua palavra, Pai, assim como nós estamos fazendo aqui agora. Espírito Santo de Deus, eu oro para que toda cegueira que tem tentado impedir os teus filhos de serem apaixonados pela tua palavra, que caia por terra, Pai, que toda cegueira caia por terra e eles possam ver, enxergar o poder, a vida que há na sua palavra, que é imutável e é viva, e ela se renova todos os dias. Espírito Santo de Deus, cria em nós um amor único e incondicional pelo teu evangelho, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus queridos, o verso 3, ele é um verso extremamente importante e poderoso, porque ele vai falar sobre a constância da vida cristã. Olha só o que diz esse texto. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Olha só que lindo é esse texto. É um dos salmos mais conhecidos, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Essa é a imagem da pessoa que vive firmada em Deus. Ela tem raízes profundas, acesso constante à fonte, e ela frutifica no tempo certo. Note, na estação própria, ou seja, nem sempre é tempo de colher, mas é sempre tempo de permanecer, perseverar, ter constância no Senhor. Mesmo em tempos difíceis, essa árvore continua viva, forte e próspera. E todos os versículos estão interligados, porque isso quer dizer que essa árvore ela está firme, mesmo nos tempos difíceis, porque ela está sendo nutrida por Deus, pela fonte, porque ela está plantada junto ao ribeiro. Ela está plantada junto a Deus, ela está plantada junto ao Espírito Santo, está sendo nutrida por Ele. E nos tempos mais difíceis, ela toma as melhores decisões. Note que no começo nós falamos que nós veríamos aqui a diferença de um ímpio e a diferença de um justo. O justo, ele vai caminhar pela fé. Ele vai caminhar tomando as suas decisões de acordo com o Espírito Santo de Deus e não de acordo com a força do seu braço. E é por isso que nós vemos muitos justos prosperando, tendo paz na sua vida, tendo constância, tendo tranquilidade, sendo ressarcido, respaldado, protegido por Deus. Enquanto nós vemos, às vezes, ímpios, pessoas que não seguem a Deus, pessoas que não seguem a Jesus, tendo a sua vida bagunçada, a sua vida toda perturbada, a sua vida toda atribulada por Satanás. E nós estamos aqui para quebrar isso em nome de Jesus, porque nós precisamos estar plantados junto ao ribeiro, que é Deus, que é o Espírito Santo de Deus.
E o versículo 4, ele também é muito poderoso, porque ele vai falar de propósito. E presta muita atenção no que ele diz assim, ó: mas não são assim os ímpios, porque são como a moinha que o vento espalha. Ou seja, a diferença é clara. Enquanto o justo tem profundidade, o ímpio é como palha seca. Ele não tem peso, ele não tem direção, ele vive sem valor eterno. Uma vida sem Deus é facilmente levada pelo vento das circunstâncias, meus irmãos. É o que nós estávamos falando sobre o versículo anterior, que nós teríamos que ter constância no Senhor, porque o ímpio, ele não tem propósito de vida. Ele vive como palha ao vento. Para onde o vento soprar, ele é levado. Aonde a circunstância bater, ele é conduzido, porque ele não tem propósito, ele não tem constância, ele não tem firmeza, ele não tem destino. Nós que vivemos pela fé e fomos justificados por Jesus, nós vivemos de acordo com Cristo, e o nosso alvo é Cristo. Então nós temos um rumo, uma direção, nós temos um ponto de chegada. O ímpio não, ele vive todos os dias aleatoriamente, sem propósito, sem rumo, sendo espalhados ao vento. E nós não podemos viver assim, nós precisamos de propósito de vida. E a minha oração nesse momento é para que o Senhor dê a você um propósito de vida, meu irmão. Eu oro nesse momento, feche seus olhos, vamos orar juntos. Senhor, meu Deus, eu oro para que cada irmão, cada irmã que está comigo aqui nesse momento possa ser alcançado, inundado por uma certeza, uma clareza de vida. Entendam definitivamente o seu propósito de vida e vivam de acordo com o propósito que o Senhor deu a cada um deles, Pai. Espírito Santo de Deus, que não haja confusão, porque o Senhor não é Deus de confusão, que haja clareza na vida dos teus filhos e eles sejam discernidos e tenham discernimento do propósito do Senhor na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O penúltimo versículo, meus irmãos, é um versículo que ele vai falar firme, ele vai falar pesado para conosco, porque ele vai falar de juízo. Olha só o que diz o versículo 5 desse Salmo 1. Ele diz assim, ó: por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Haverá um julgamento, e apenas os que andam com Deus permanecerão firmes diante dele. É hora de refletir, meus irmãos. Como estamos vivendo? Estamos preparados para esse dia? É uma reflexão válida para nós fazermos todos os dias de nossas vidas. Como nós estamos com Deus, o juízo virá. Creia você ou não, o juízo virá. Nós estamos nessa terra apenas de passagem e nós temos que viver essa vida com um pensamento eterno e não com um pensamento momentâneo. Nós não podemos viver apenas para esse mundo, porque nós não pertencemos a ele. Nós estamos aqui de passagem, nós temos que viver a nossa vida baseado na vida eterna. E como nós estamos com Deus? Porque a palavra diz que o ímpio, ele não subsistirá no dia do juízo. Haverá condenação eterna para ele. Mas para você que ainda está respirando e está aqui comigo até agora, se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, ainda há esperança para você. E eu oro nesse momento para que Deus te alcance o seu coração e você possa ser inundado pelo amor de Deus, pela presença de Deus. Se constranja diante dele, se arrependa dos seus pecados, dos seus maus caminhos, reconheça Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e receba de graça a salvação que ele deu para você de graça. Meu irmão, que o Espírito Santo de Deus te alcance e possa te confrontar nesse dia. Porque o último versículo, ele é claro. Ele vai falar sobre escolha. E você tem a escolha nas suas mãos agora. O versículo 6 diz assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus conhece, cuida e acompanha o caminho dos justos.
Você nunca caminha sozinho quando está com Deus, meu amigo. Já o caminho dos ímpios, por mais bonito que pareça, ele é ilusório e ele sempre termina em ruína. Às vezes a pessoa olha para aquele momento porque ela está crescendo, ela está prosperando, as coisas estão acontecendo, mas ela está totalmente fora dos caminhos do Senhor. E a palavra de Deus fala que a construção sobre a areia, ela vai virar ruína quando a tempestade vier. Mas por mais que a construção do justo seja talvez mais demorada, ele está construindo a sua casa sobre a rocha, com um alicerce firme e sólido. E quando a tempestade vier, ele estará firme e aguentará firme e não fracassará na sua jornada. E nós temos a escolha. Se nós ainda estamos respirando, se ainda existe ar nos nossos pulmões, nós temos a escolha. E decida hoje, meu irmão, decida hoje viver para Deus, andar nos caminhos do Senhor e viver com Ele. E se essa palavra falou com você, escreva aí nos comentários: eu escolho andar nos caminhos dos justos. Ou eu escolho andar com Deus, eu escolho andar com Jesus. Escreva aí nos comentários. E mais uma vez eu reforço, coloque aí nos comentários também a sua causa, talvez o nome da pessoa que precisa de uma oração, o motivo dessa oração, talvez, se você quiser revelar aí nos comentários, porque nós estaremos orando, intercedendo por essa causa durante a semana. E eu quero aproveitar esse momento, antes da gente orar finalizando, para pedir para você nos acompanhar nos próximos vídeos, porque nós estaremos trazendo orações sobre os salmos, e cada salmo vai ter o poder de transformar a sua vida, edificar a sua vida, blindar a sua vida, proteger a sua vida, meu irmão. Então continue com a gente, se inscreva aí no canal, aperte esse botãozinho de se inscrever, para que você não perca os próximos vídeos, para que você não perca os próximos momentos de oração. Hoje nós oraremos cada um dos salmos. Clique também nesse botão do curtir, porque isso vai ajudar para que essa oração chegue a mais pessoas. E se você quiser abençoar outras pessoas, clique aí em compartilhar e envie no WhatsApp essa oração para todas as pessoas que você acha que precisa dela. Compartilha nos seus stories, nos seus status das suas redes sociais, para que nós possamos crescer juntos e mais pessoas possam ser abençoadas e estejam em oração conosco. Deus te abençoe tremendamente, meu irmão. E eu oro nesse momento, finalizando. Oro pela sua casa, pela sua família, pela sua vida, pela sua prosperidade, pelas suas finanças. Eu oro por cada causa que está sendo colocada aqui nos comentários. E eu oro também, Pai, para que o Senhor possa nutrir cada um de nós com o Teu Espírito Santo, com a Tua palavra, com a Tua direção, e nós possamos ser cheios do Senhor todos os dias de nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.